A terra do cemitério ainda estava úmida da chuva que caíra na noite anterior. Pequenos filetes de névoa rastejavam sobre os túmulos antigos, como se o próprio solo exalasse algo que preferia manter escondido. O vento cortante assobiava entre as lápides gastas pelo tempo, enquanto um velho lampião balançava na entrada do portão de ferro, rangendo a cada sopro mais forte. Rubens, o coveiro, terminava de cobrir um túmulo recém-fechado. Suas mãos calejadas afundaram a pá na terra uma última vez antes de dar um longo suspiro. O trabalho não era fácil, mas alguém precisava fazê-lo. Ele já havia enterrado muita gente ao longo dos anos, mas sempre evitava pensar demais sobre os mortos. Era melhor assim. Naquela noite, porém, algo o incomodava. Desde cedo, sentia-se observado como se tivesse uma presença à espreita entre as sombras. Talvez fosse apenas o cansaço. Ou talvez não. Foi quando um barulho suave se fez ouvir. Um arrastar de pés leves na terra úmida. Rubens ergueu a cabeça rapidamente, olhos atentos na penumbra. E então ele a viu, uma criança no máximo 7 anos, parada entre as lápides. Seu vestido branco estava encardido de lama, os cabelos longos caindo desgrenhados sobre o rosto pálido. Ela não dizia nada, apenas o observava, imóvel. Rubens sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Menina, o que faz aqui a essa hora? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. A criança inclinou a cabeça levemente, como se estudasse o coveiro. Depois, levantou uma pequena mão e apontou para algo atrás dele. Rubens virou-se num sobressalto, mas não havia nada além de túmulos e cruzes silenciosas. Quando voltou o olhar para a menina, ela havia sumido. O coração do coveiro martelava no peito. Ele esfregou os olhos, tentando convencer a si mesmo de que fora apenas uma ilusão. Mas, quando baixou a mão, viu algo que fez o sangue gelar. No exato lugar onde a menina estivera, havia pequenas pegadas na lama. E elas iam até um túmulo que ele sabia que não deveria estar ali. Um túmulo que ele não se lembrava de ter cavado. Rubens trabalhava como coveiro há quase 20 anos. Quando começou, ainda era um jovem de 30 e poucos anos, forte e cheio de energia. Mas o tempo, o trabalho solitário e o peso dos mortos haviam lhe roubado a vitalidade. Agora, aos 56, sua pele era marcada por rugas profundas e suas costas doíam constantemente por conta das longas horas de trabalho com a pá. Ele nunca se importou muito com o que as pessoas pensavam dele. Para a cidade pequena, ele era apenas o velho coveiro, o homem que enterrava os mortos e vivia sozinho em uma casa humilde ao lado do cemitério. Poucos se aproximavam dele, exceto o padre Miguel, que vez ou outra lhe trazia comida ou puxava conversa. O cemitério onde trabalhava ficava na periferia da cidade, afastado do centro e cercado por um bosque denso. Durante o dia era um local tranquilo, mas à noite um silêncio sepulcral tomava conta do lugar. Rubens sempre se considerou um homem prático, sem medo de assombrações ou histórias de terror, pelo menos até aquela noite. A imagem da menina de vestido branco não saía de sua cabeça. Quem era ela? De onde tinha vindo? E mais importante, como ela desapareceu daquela forma? Na manhã seguinte, Rubens decidiu inspecionar melhor o túmulo onde as pegadas terminavam. O nome na lápide estava gasto pelo tempo, mas ainda era possível ler. Sofia Almeida, descansa em paz. O coveiro sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A menina não aparentava mais de 7 anos, a mesma idade da criança enterrada ali. Ele não acreditava em fantasmas, mas algo estava errado. Decidiu perguntar ao padre Miguel se conhecia essa história. No final da tarde, depois de encerrar o trabalho do dia, Rubens foi até a igreja da cidade. Encontrou o padre sentado em um banco, lendo um livro grosso e velho. Padre, preciso falar com o senhor sobre algo estranho que aconteceu ontem à noite. O padre ergueu os olhos e sorriu levemente. Se for sobre as almas do cemitério, já ouvi muitas histórias, meu filho. O que houve? Rubens hesitou. Não queria parecer um velho louco, mas decidiu contar. Explicou sobre a menina, o sumiço dela e as pegadas que terminavam no túmulo de Sofia Almeida. Quando terminou, notou que o rosto do padre havia perdido um pouco da cor. Sofia, murmurou Miguel, fechando o livro e suspirando. O senhor conhecia essa criança? Perguntou Rubens. O padre ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse bem as palavras antes de falar.
Eu era novo na cidade quando isso aconteceu, mas lembro que Sofia desapareceu em 1985. Ninguém nunca encontrou seu corpo. Seus pais, desesperados, mandaram erguer o túmulo como um memorial. O coração do coveiro acelerou. O corpo nunca foi encontrado. Então por que há um túmulo? Foi uma forma dos pais dela tentarem seguir em frente. Mas houve boatos, Rubens. Coisas que as pessoas preferiram esquecer. O coveiro se inclinou para a frente. Que tipo de boatos? O padre olhou para os lados, como se temesse que alguém mais pudesse ouvir. Alguns dizem que ela foi levada por algo que vive na floresta perto do cemitério. Um frio percorreu a espinha de Rubens. Algo? O senhor está dizendo que... Eu não sei, meu filho. Mas sei que depois do desaparecimento dela, outras crianças sumiram também, sempre próximas do cemitério. O silêncio entre os dois foi pesado. Rubens sentiu um gosto amargo na boca. O senhor acha que foi isso que eu vi? O padre respirou fundo. Eu acho que você viu algo que não deveria estar ali. Rubens não sabia o que responder. Mas uma coisa era certa. Ele precisava descobrir a verdade. Naquela noite, Rubens não conseguiu dormir. A conversa com o padre Miguel ecoava em sua cabeça e a lembrança da menina de vestido branco o assombrava toda vez que fechava os olhos. Ele se revirou na cama, tentando ignorar a inquietação que crescia em seu peito. Mas então, toc, toc, toc. Alguém batia na porta de sua casa. Rubens se levantou num pulo. Quem poderia estar ali àquela hora? Pegou a lanterna que sempre deixava ao lado da cama e caminhou hesitante até a porta. Toc, toc, toc. A batida se repetiu, mais insistente. O coveiro respirou fundo e abriu a porta. Não havia ninguém. O vento gelado da noite soprou em seu rosto, balançando as árvores do cemitério. Ele iluminou a escuridão com a lanterna, vasculhando o pátio em frente à casa. Foi então que viu, pegadas na terra, pequenas e frescas, levando até o cemitério. Um nó se formou em sua garganta. Algo dentro dele gritava para fechar a porta e ignorar aquilo. Mas ele sabia que não conseguiria. Se não descobrisse o que estava acontecendo, enlouqueceria. Seguindo as pegadas com passos cuidadosos, ele entrou no cemitério. O vento parecia mais forte ali, e a sensação de estar sendo observado voltou a incomodá-lo. As pegadas pararam diante do túmulo de Sofia. Rubens iluminou a lápide com a lanterna, e seu coração quase parou. A terra estava mexida, como se algo tivesse sido desenterrado. Seu sangue gelou nas veias. Ele deu um passo para trás, quando um barulho atrás dele o fez congelar. O arrastar de pés na terra. Ele se virou rapidamente, e seus olhos se arregalaram. A menina estava ali de novo. Desta vez, porém, algo estava diferente. O rosto dela não estava mais encoberto pelo cabelo desgrenhado. Ela estava sorrindo, mas não era um sorriso normal. Seus lábios estavam cortados, abertos demais, expondo dentes sujos e irregulares. Seus olhos estavam fundos e escuros, como se não houvesse vida ali dentro. Rubens sentiu um terror primitivo tomar conta dele. A menina deu um passo à frente. Você. A voz dela era um sussurro gélido. Você abriu a porta. O coveiro recuou, mas algo o impediu de se mover. Seu corpo parecia travado. Eu estava presa. Continuou a menina, sua voz ecoando com um tom oco. Mas agora, estou livre. Rubens queria correr, gritar, mas não conseguia. Foi então que ele percebeu que a terra ao redor do túmulo começava a se mexer. Algo estava saindo dali. Algo muito pior do que a menina. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. O vento parou. O silêncio foi absoluto. O coveiro caiu de joelhos, sentindo seu coração martelar no peito. Ele sabia que não estava sozinho naquela noite. E sabia que aquilo que saíra do túmulo ainda estava por perto. O pior ainda estava por vir. Rubens não conseguiu dormir pelo resto da noite. Depois do desaparecimento da menina e da terra revirada no túmulo de Sofia, ele simplesmente trancou-se dentro de casa e ficou sentado na poltrona, segurando a pá como se fosse uma arma. A madrugada foi longa. O silêncio do cemitério parecia mais pesado do que o normal, sufocante. Cada estalo da madeira da casa, cada rajada de vento contra a janela o fazia pular de susto. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco antes do amanhecer,
Um choro ecoou do lado de fora. Era um som baixo e contínuo, carregado de desespero. Rubens sentiu os pelos de seu braço se arrepiarem. Ele reconhecia aquele som. Era o choro de uma criança. Ele ficou paralisado por um momento, mas então, num instinto quase involuntário, pegou a lanterna e destrancou a porta. O cemitério estava coberto por uma névoa densa, como se algo ali quisesse esconder a verdade. O choro vinha de algum lugar entre os túmulos. Seu coração batia acelerado. Ele caminhou hesitante, tentando ignorar o medo crescente em seu peito. O som o levou até um dos mausoléus antigos, coberto por musgo e rachaduras do tempo. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo levemente com o vento. Rubens hesitou. Ele sabia que deveria voltar, que nada de bom poderia estar ali. Mas então o choro parou, e uma voz suave sussurrou em seu ouvido. Me ajude. Rubens girou a lanterna rapidamente ao redor, mas não viu ninguém. Seu coração estava acelerado, as mãos suadas. Aquela voz era da menina. Ele engoliu em seco e empurrou a porta do mausoléu. O cheiro de terra úmida e mofo tomou suas narinas. O ar ali dentro era pesado, sufocante. O feixe de luz da lanterna tremia junto com suas mãos. Foi então que viu, no fundo do mausoléu, havia uma escadaria estreita, descendo para um buraco escuro na terra. Um porão subterrâneo. Rubens sentiu seu estômago se revirar. Ele sabia que não deveria descer, que nada de bom poderia estar ali embaixo. Mas aquela sensação de que algo o observava, de que a coisa que saiu do túmulo de Sofia estava esperando, o impeliu a seguir em frente. Passo a passo, ele desceu a escada de pedra, a respiração cada vez mais curta. E então, ele viu os ossos, pilhas de ossos pequenos, espalhados pelo chão de terra, pequenos demais para serem de adultos. E no meio deles a menina estava ajoelhada. Ela chorava, o corpo tremendo. Mas quando Rubens deu mais um passo à frente, ela ergueu o rosto. Seu sorriso macabro voltou, e seus olhos negros o encararam fixamente. Agora é tarde, coveiro. O ar dentro do porão se tornou gélido, e Rubens sentiu algo atrás dele. Antes que pudesse reagir, mãos frias agarraram seus ombros. Unhas afiadas cravaram em sua pele. Ele tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. A última coisa que viu foi a menina sussurrando algo incompreensível, e o mundo mergulhou na escuridão. Rubens despertou com uma dor lancinante na cabeça. Sua visão estava turva, e levou alguns segundos para entender onde estava. O chão frio de pedra sob seu corpo, o cheiro forte de terra e mofo, o porão do mausoléu. Seu coração disparou quando as memórias voltaram. A menina, as mãos frias, o sussurro. Tentou se levantar, mas algo estava errado. Ele não conseguia se mover. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados com uma corda grossa e úmida, e ao seu redor, pequenas velas tremeluziam fracamente, espalhadas entre os ossos infantis. O medo subiu por sua espinha como um arrepio gélido. Foi então que a voz da menina ecoou na escuridão. Agora você entende, coveiro? Rubens virou a cabeça na direção do som, e seu estômago revirou. A menina estava flutuando no ar, seu corpo distorcido de forma antinatural. Seus braços estavam longos demais, os dedos finos e pontiagudos como garras. Sua boca continuava aberta naquele sorriso impossível, rasgado de um lado ao outro do rosto. Mas o pior eram seus olhos. Não eram mais apenas buracos negros sem vida. Agora Rubens via algo dentro deles. Algo antigo, faminto, pulsando como se a própria escuridão tivesse uma alma. Eu nunca quis estar sozinha. Ela sussurrou, descendo lentamente até ficar de frente para ele. Rubens tentou falar, mas sua boca estava seca. A menina inclinou a cabeça de forma inumana e colocou um dedo gelado sobre seus lábios. Shhh! Agora você faz parte. Aos poucos, ele percebeu algo terrível. As velas ao seu redor começavam a apagar, uma por uma, e com cada chama que se extinguia, ele sentia sua pele ficar mais fria, seu corpo mais leve. Rubens arregalou os olhos. Ele estava desaparecendo. Tentou se soltar, tentou gritar, mas era inútil. Seu corpo estava sumindo aos poucos, como se fosse sugado pelo próprio chão. E então, quando a última vela apagou, ele viu a verdade. Ali, entre os ossos das outras crianças, havia um novo crânio.
Pequeno, frágil, mas de alguma forma ele sabia. Era o seu. No dia seguinte, o padre Miguel foi o primeiro a notar a ausência de Rubens. O coveiro nunca deixava de abrir o cemitério ao amanhecer. Mas naquela manhã, os portões permaneceram trancados. Preocupado, o padre chamou a polícia. Quando os oficiais finalmente entraram na casa do coveiro, encontraram tudo em ordem. Mas não havia nenhum sinal de Rubens. O cemitério foi vasculhado por horas. Nenhuma pista, nenhum rastro. Até que um dos policiais notou algo estranho. A terra do túmulo de Sofia estava revirada novamente. Com cuidado, começaram a escavar. E foi então que o encontraram. O corpo de Rubens, com os olhos arregalados de puro terror, deitado ali dentro, como se tivesse sido enterrado vivo. Mas a parte mais assustadora veio depois. O legista examinou o corpo, tentando determinar a causa da morte. No entanto, um detalhe fez seu sangue gelar. O corpo de Rubens estava completamente seco, sem uma única gota de sangue. E sua pele parecia pertencer a alguém que havia morrido há mais de um século. Naquela noite, o padre Miguel rezou como nunca, mas no fundo, ele sabia que nada adiantaria, porque quando passou pelo cemitério antes de ir para casa, viu uma sombra pequena, de vestido branco, parada diante do túmulo recém-cavado. E ao lado dela, uma nova sombra, maior, curvada, como se estivesse segurando uma pá. E então, eu te pergunto, se você fosse o coveiro naquela noite, teria ignorado os avisos? Teria aberto o túmulo de Sofia? Ouviria o choro da criança na escuridão? Agora, Rubens se tornou parte daquela maldição. Ele não fugiu e pagou o preço. Mas e se essa história não for apenas uma lenda? E se, em algum cemitério esquecido, existir uma menina de vestido branco vagando entre os túmulos? E se, numa noite fria e silenciosa, você escutar um choro baixinho vindo do lado de fora da sua casa? Você abriria a porta? Gostou dessa história? Então não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para mais histórias macabras e perturbadoras. Deixe nos comentários. Você acredita que histórias como essa podem ser reais? Já passou por algo sobrenatural? Nos vemos no próximo conto. Se você ainda estiver aqui,